Hoje nós temos a grata satisfação, uma grande alegria de acolher o nosso bispo diocesano da Diocese de Caxias, Dom Sebastião Lima Duarte, que vai falar para nós sobre as novas normas do batismo. Dom Sebastião, seja bem-vindo, quanta alegria tê-lo aqui novamente em nosso programa. Então, Dom Sebastião, vamos começar já que é muito assim, do dia a dia a questão do batismo, a pastoral do batismo também está ansiosa, para saber o que é que mudou um pouco sobre as normas para o batismo. Então, nós estamos dentro de um processo em que a gente precisa também se adequar, digamos assim, às realidades, né? E não inventando coisas novas, simplesmente, mas dando destaque àquilo que já está previsto na própria normativa da Igreja. Então, a Igreja diz nos seus documentos, inclusive no Código de Direito Canônico, que o batismo é indispensável para a salvação, seja ele em ato de batizar com água, ou ao menos em desejo. Essas duas formas a Igreja diz, tanto no catecismo quanto na sua norma mesmo no direito canônico e outros textos, que o batismo é indispensável para a salvação, em ato ou ao menos em desejo. E esse negócio do batismo do desejo, a gente sabe, né, que o povo de Deus também tem muita consciência disso, mas às vezes passa aqui meio despercebido, né? Porque se uma criança, por exemplo, estava prometida já para ser afilhada, né, de determinadas pessoas, a mãe, o pai já tinha a intenção de batizar aquela criança, e se essa criança vier a falecer antes do batismo, que os pais não fiquem com peso nenhum na consciência, que aquela criança ali no desejo dos pais foi atingida pela salvação também que o Cristo nos trouxe, né? Então essa é uma realidade importante que vale a pena a gente dizer. Então, dentre tantas outras normas, se diz também no Código de Direito Canônico que a Igreja não pode, os seus ministros não podem negar o batismo àqueles que pedem. Pedem por si mesmo, no caso de um adulto, ou pedem através dos seus pais que pedem para batizar os seus filhos. Então, o Código de Direito Canônico, que é a nossa lei maior, proíbe a gente de recusar. Proíbe de recusar. Mas diz o seguinte, que a gente pode, no máximo, adiar o batismo de uma criança. E só se adia o batismo de uma criança se ninguém se comprometer com a sua educação cristã. Aí sim, aí não tem como batizar aquela criança se ninguém se compromete em ajudá-la a conhecer, a viver a fé que ela vai receber. Então, nesses casos, só nesses casos é que a gente adia o batismo, explicando para as pessoas, os pais em particular, o porquê que se está adiando. Mas nunca recusar. E sempre acolher. Foi a atitude de Jesus, né? Sempre acolheu as pessoas, mesmo os pecadores, pecado público, pecado conhecido por todo mundo, mas Jesus acolheu. As crianças também, deixai vir a mim as criancinhas, né? Então... Assim, Dom Sebastião, mas isso não essa acolhida interessante que Cristo faz através da Igreja e a Igreja faz através do Cristo, isso não dispensa as reuniões, a formação, né? A reunião para pais e padrinhos, também não dispensa isso. Não, de jeito nenhum. A gente ia chegar, e muito obrigado por o senhor ter me antecipado, né? De fato, a missão da Igreja é evangelizar, e evangelizar é para todo mundo, né? Então, os pais e padrinhos, quando querem batizar os seus filhos, eles têm que passar por um processo de conhecimento do que eles querem dar para os seus filhos, né? Também os documentos da Igreja dizem que a gente tem que fazer com que os pais e padrinhos, pelo menos, saibam o que é o batismo e quais as consequências do batismo na vida de quem é batizado e na vida de quem se propôs a ajudar quem está sendo batizado. Essas duas coisas a gente precisa dizer. Não dizer
é a gente fugir da nossa responsabilidade de anunciar, né? De levar a boa nova para todas as pessoas, né? Então, a nossa obrigação é essa, dizer o que é o batismo e quais as consequências do batismo na vida de quem recebe e daqueles que assumiram o compromisso de ajudar a pessoa a viver o seu batismo. Isso aqui faz parte da palestra, que nós chamamos de palestra, mas a gente poderia até mudar de nome, não é uma simples palestra, mas é uma evangelização que se faz, né, para quem quer viver o batismo, ou quem pede o batismo, no caso dos pais, ou quem vai acompanhar, quem vai ser batizado, no caso dos padrinhos e das madrinhas, né? Falando disso, a gente pode dizer o seguinte, que o direito canônico, ele diz que quem vai ser batizado, ele precisa de um padrinho, ou uma madrinha, ou um padrinho e uma madrinha. O que nós normalmente fazemos nós temos sempre um padrinho e uma madrinha. A gente nunca batiza uma criança só com um padrinho, mas o direito, desde sempre, diz que quem vai ser batizado tenha um padrinho ou uma madrinha, ou um padrinho e uma madrinha, os dois juntos, né? Porém, diz ainda que na ausência do padrinho ou da madrinha, que se tenha pelo menos uma testemunha que diga que aquela pessoa foi batizada e seu nome seja registrado também no livro de batismo e esteja no batistério, que é aquele documento que as pessoas recebem ao serem batizadas. Então, aí que está, para nós, Diocese de Caxias, a novidade, né? Nós fizemos um adentro, nós fizemos um pequeno acréscimo nos documentos já aprovado por Dom Wilson, né? De que na normativa do batismo da Diocese, porque nessa normativa não estava dizendo que quem não pode ser padrinho pode ser acolhido dentro do critério de testemunha da criança que está sendo batizada, né? Isso para nós é a novidade que a gente precisa compreender. Para ser padrinho precisa o quê? Para ser padrinho precisa ser batizado, precisa ser comungante e precisa também ser crismado e viver em conformidade com a fé, tá? Lá não diz que tem que ser casado no religioso. Não existe essa frase no direito dizendo que a pessoa, para ser padrinho, tem que ser casado no religioso. Isso não está dito ali. O que está dito é que precisa ser batizado, comungante e que tenha recebido o sacramento do crisma e que viva em conformidade com a fé. Aí que entra a questão do matrimônio. Porque quem não está vivendo, quem não está unido em matrimônio, está vivendo a dois, ele não está vivendo em conformidade com a fé. Porque a conformidade com a fé você quer viver sozinho, então tranquilamente, chega até o crisma e pronto. Agora, você quer viver a dois, busque a bênção de Deus, né, no sacramento do matrimônio. E quem vive assim, está em conformidade com a fé, que não é a fé da igreja, mas é também a sua fé. Eu creio que essas pessoas todas acreditam no sacramento do matrimônio, né? Não só em 6 sacramentos, mas acreditam em todos os sacramentos, né? Então, quem não está nessa situação, né, quem não é batizado na Igreja Católica, daí um evangélico que é convidado, não é, para ser padrinho, a gente sabe que ele não pode ser padrinho, pelo fato de estar numa outra igreja. Mas ele pode ser acolhido como testemunha de batismo e não como padrinho. Porque para ser padrinho tem que ser batizado na Igreja Católica. E, Dom Sebastião, o que o senhor fala assim, é muito interessante para a pastoral do batismo. Então, você que é membro da pastoral do batismo da Diocese de Caxias, essas informações muito interessantes, eu até peço que ajude a divulgar esse programa de hoje, que já fica salvo no YouTube, porque essas informações que se acrescentaram às informações, a orientação antiga, e acrescentou mais isso. Porque às vezes acontece assim, alguém que não está em conformidade com as normas
com aquilo que era, por exemplo, não era casado na igreja, ser padrinho de batismo. Esse também pode ser testemunha do batismo, né? Pode. Não somente a questão pessoa de uma outra igreja, mas também aquele que é da igreja católica, mas não está vivendo a consonância, né, em consonância com, de acordo com a sua vida, o seu estado civil, né? No caso, que está morando junto, deveria estar casado na igreja. Então, poderá ser testemunha do batismo e não padrinho, né? Isso já está previsto no direito canônico. Isso não é invenção da igreja, não é invenção do clero, do bispo, não, pelo amor de Deus, não é isso não. Isso está previsto já no Código de Direito Canônico. Só que a gente não estava levando em consideração. E que é importante que a gente leve em consideração. Então, o que é mais importante, né, na questão do batismo? Mais importante é que a pessoa seja batizada. Isso é o mais importante. Só que uma pessoa não é batizada e é lançada, é jogada, digamos assim, aí não. Ela é batizada e ela é introduzida numa comunidade cristã. Ela é introduzida na igreja, ela é incorporada à igreja, né? Essa pessoa que é batizada, ela é incorporada à igreja. Então, para isso, ela precisa também de alguém que possa ajudar, ainda mais nós que batizamos crianças, né? Então, precisamos de ajudar, não só os pais, mas também os padrinhos. Então, isso está previsto na lei da igreja, que quem não vive em conformidade com a fé seja acolhido como testemunha e não como padrinho. A igreja diz, mas eu quero ser padrinho. Então, padrinho você não pode ser. Se você quiser ser como testemunha, seja acolhido. É acolhido pela diocese, pelas paróquias, né? Agora, se você insistir em ser padrinho, não podendo ser padrinho, porque não está dentro da situação própria para quem tem que ser padrinho, aí paciência, o jeito que tem é dizer, então, nós não podemos te acolher, mas o problema é teu, né? Porque o nosso não tem nenhum problema, né? E a gente sabe o problema que isso dá também quando as pessoas vão registrar ou vão colocar o nome para ser padrinho. Muitas vezes a gente recusava, pelo menos, as pessoas. Você não é casado, então você não pode, pronto e basta. Aí as pessoas iam chateadas, muita gente se afastava da igreja também, não precisava de tudo isso. Bastava simplesmente a gente acolher como testemunha do batismo e é lavrado, vai para o livro de batismo e também é extraído aí no batistério o nome da pessoa, não como padrinho, mas como testemunha do batismo. As informações muito importantes, mas, Dom Sebastião, apesar de são tantas coisas que precisaríamos ver, nos fale também, porque está ligado ao batismo, um pouco essa catequese, inspiração catecumenal, mas já tem pessoas que vêm procurando o batismo e querem fazer ao mesmo tempo. Por exemplo, já está com 18, 20 anos ou mais, e precisam ser batizados, Eucaristia e Crisma. E agora temos a catequese de inspiração catecumenal, porque foram vocês que, na CNBB, os bispos, né, que deram essa orientação, elaboraram a orientação primeira. Que palavra o senhor tem sobre esse estilo novo de catequese? Tá, então, quanto ao estilo novo, nós sabemos que a catequese no Brasil, mas também no mundo inteiro, né? Mas no Brasil particularmente, ela passou por vários processos, né? Nós tínhamos aquela catequese de um livrinho pequeno de perguntas e respostas. Bastava a gente memorizar e pronto, você estava preparado para receber o sacramento. Depois nós passamos... É só para fazer uma pequena parte. Diga. Mas quando começamos... No início da igreja, 2000 anos atrás, a Didaqué, né? O primeiro catecismo certo. Da Igreja Católica. Foi uma sequência, né? E hoje, essa beleza que vocês sugeriram para a pastoral da catequese de inspiração catecumenal. Fique à vontade. Tá, então, aí nós passamos aqui no Brasil, nós saímos desse modo de catequese para o que nós chamamos de catequese renovada, né? E aí teve todo um processo para a gente chegar a essa catequese renovada. Depois tratou-se de uma catequese mais enculturada, mais próxima da vida das pessoas, né? E hoje nós estamos com essa catequese de inspiração catecumenal e leitura orante, o que é muito importante, né? Quer dizer, nós estamos avançando nesse processo
de fazer com que as pessoas se aproximem da fé, não para receber um sacramento simplesmente, mas para fazer a sua iniciação à vida cristã, que vai fazê-lo viver a sua fé até sair deste mundo, até na sua morte, né? Então a intenção é essa, que não seja só para receber um sacramento, mas para que as pessoas sejam instruídas, de fato, nessa iniciação à vida cristã, e que seja uma iniciação para permanecer na igreja com conhecimento de causa, de conteúdo, e com muita responsabilidade na sua fé e também na fé das outras pessoas. Mas eu acho que eu preciso dizer ainda duas coisinhas sobre aquela questão do batismo que o senhor me perguntou, né? Por exemplo, a questão lá de pessoas de outra igreja que vem, né? Então ela precisa ser acolhida, ela pode ser acolhida como testemunha, e ela não tem a necessidade de participar da preparação. Quem vem de outra igreja, por respeito também à igreja, à pessoa, ela não tem a obrigação de participar da palestra de pais e padrinhos. Ela é acolhida e vai estar no dia lá também do batismo e pronto. Agora, para os católicos, aí o católico, seja quem vai ser padrinho, quanto quem vai ser testemunha, aí precisa participar daquele momento lá de evangelização que nós chamamos preparação para pais e padrinhos. E Dom Sebastião, isso que o senhor coloca é muito interessante. Essa característica nossa, assim, do respeito ao outro, né? Dizer que quem vem de outra igreja não é obrigado a participar da preparação. É um sinal de respeito ao outro, dizer que não queremos converter o outro, mas é muito bonito esse sinal de respeito, de acolhida, e a pastoral do batismo, escutando isso, ajuda essa firmeza no seu trabalho. E, Dom Sebastião, no nosso programa, agora a gente teria o quadro das notícias, mas hoje nós vamos fazer assim, eu quero pedir a autorização da nossa produção aqui, de fazermos diferente. E também a turma lá do estúdio. Nós não faremos o quadro de notícias, pode ser, né? E faremos tudo isso que teríamos como as notícias, a igreja no mundo, e as notícias em Caxias também, lá sobre a fundação da igreja, melhor, da pastoral familiar lá na Igreja Matriz. Vamos deixar tudo isso para amanhã e vamos continuar com o nosso bispo, porque nem todo dia a gente tem essa visita ilustre, né? Então vale a pena a gente quebrar um pouco hoje a estrutura do nosso programa. Você que está em casa, a ver o nosso programa um pouco diferente, mas aproveitando um pouco essa presença do nosso bispo. Dom Sebastião, não poderíamos passar agora sobre para as diretrizes da CNBB, né? Como é que é feito? Vocês passam quantos dias mesmo lá reunidos? Olha, Padre Ribamar e todos os que estão nos vendo, nós passamos 10 dias, cada assembleia da CNBB se passa 10 dias reunidos. E durante todos esses dias a gente reza a liturgia das horas, a gente tem a missa todas as manhãs, e depois se vai para as temáticas relativas ao tema principal de uma assembleia da CNBB, né? Então, nós passamos esses 10 dias e, de fato, com muito trabalho, né? E depois lá tem o trabalho do plenário e depois tem o trabalho das comissões, né? Depois nós temos os regionais também que se reúnem. Nós somos agora 18 regionais, então existem reuniões pelos regionais, são 2 reuniões pelos regionais. Nós temos as reuniões chamadas privativas, e elas acontecem debaixo ali do altar da Basílica mesmo, então ela é privativa. Aqui os assessores não participam, os padres não participam, as religiosas que estão não participam, e é somente os bispos para a gente tratar os assuntos assim muito mais ligados à vida nossa mesmo, de igreja, de bispos. Aí tem a presença
do núncio apostólico, ou às vezes um legado que vem de Roma, tal. Então a gente tem esses momentos que nós chamamos de reuniões privativas, reuniões dos regionais, reuniões também das comissões, e às vezes é feito à noite também. Então, como se não bastasse o dia, durante a semana nós temos muitas reuniões à noite, né, das pastorais e outros organismos da CNBB, né? Então, para a gente chegar a um texto desse aqui, olha, e esse texto aqui ele é bem fininho, né? Ele foi coordenado por Dom Belisário. Belisário, o arcebispo de São Luís, né? E ele coordenou as diretrizes, a redação das diretrizes, e ele é muito sintético, ele gosta de coisa bem enxuta, né? Então, no âmago da coisa mesmo. Por isso que as diretrizes são bem fininhas, e se você vai perceber as outras diretrizes, vai pegar, você vê que é um negócio bem maior, bem mais extenso, né? Então, nós temos uma comissão que prepara assim, o tema, e depois esse texto é enviado para todos os bispos, bem antes da Assembleia. Todos os bispos, então, têm a ocasião de ler, e cada bispo vai dar a sua contribuição, né? Ele vai acrescentar algo, normalmente se acrescenta algumas coisas, né? Aí volta tudo para a comissão central, que vai organizar tudo, vai acrescentar e vai mandar de novo para os bispos nas suas sedes. A gente vai pegar o texto novamente, vai ler, vai ver se está contemplado ali o que nós sugerimos, senão a gente sugere de novo, né? E tudo isso volta de novo para a comissão. Aí já é uma terceira redação que a gente tem. E essa terceira redação é que vai para a Assembleia naqueles 10 dias que a gente passa juntos ali, né? Então, ali, a gente vai se debruçar de novo sobre o texto. Trabalhos de grupos para a gente estudar novamente o texto. Aí se acolhe sugestões dos bispos, né? E nessas sugestões, os bispos, se não se acharem contemplados, eles podem voltar de novo para que a comissão possa, de fato, acolher. E se de tudo a comissão disser, nós não aceitamos essa sua proposição, se o bispo quiser, ele pode dizer, mas eu recorro à Assembleia Geral. Aí ele vai, defende e é colocado em votação na Assembleia Geral. Se a Assembleia Geral disser, nós queremos, pois, contra a vontade da comissão, esse texto entra nas diretrizes. É todo um processo, viu? É interessante. Eu participei, quando era presidente da USIB, de uma da comissão menor. E sugeri, inclusive até uma palavra que foi dita pelo Papa, eu disse, não, mas essa palavra é conhecida aqui no Brasil. E aí a comissão pequena não aceitou. Quando foi para o plenário quis, né? Porque o plenário tem força maior. Mas, Dom Sebastião, é por isso, é a beleza. Quem lê esses livros da CNBB, você poderia emprestar aqui o livro. Quem lê esses subsídios da CNBB, é uma leitura tão gostosa, tão bonita, realmente é fruto desse trabalho orgânico, tão bem feito. Mas eu gostaria que o senhor nos falasse sobre qual o coração desse documento, qual o principal que esse documento quer nos falar. A nossa orientação ali está dizendo que nós só temos 2 minutos para isso. O senhor podia fazer essa síntese, 2 minutos? Oh, Jesus. Olha, a gente pode dizer o seguinte, ó, o eixo principal das diretrizes é a missão. O eixo principal é a missão, que é, de fato, o que a igreja deve fazer. Evangelizar é a primeira palavra que está no objetivo geral dessas diretrizes. Evangelizar é a palavra primeira. Evangelizar no Brasil cada vez mais urbano, pelo anúncio da palavra de Deus, formando discípulos e discípulas de Jesus, em comunidades eclesiais missionárias, à luz da evangélica opção preferencial pelos pobres, cuidando da casa comum e testemunhando o reino de Deus rumo à plenitude. Esse é o objetivo geral da igreja no Brasil. Então, o tema principal é evangelizar, é missão. Mas é missão onde? O texto traz para nós o mundo urbano como o lugar da evangelização.
o mundo urbano, que é o eixo, um dos eixos também principais deste texto aqui. Então, primeiramente, evangelizar, missão, percorre todo o texto. Depois, onde? No mundo urbano, e é claro, no mundo rural também, no mundo urbano, principalmente, e dentro da experiência da casa comum, de casa. Então, a casa que tem os 4 pilares principais da casa, né? Então, para nós, os pilares são palavra, pão, caridade e ação missionária.